Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Amélia, terapeuta sistêmica e facilitadora de constelação familiar. E hoje eu quero te trazer uma análise sistêmica e emocional de um filme. Porque sim, os filmes eles podem e servem como ferramentas terapêuticas de expansão de consciência. E o filme que eu quero trazer hoje é para você, principalmente para você, mulher, que sente que se perdeu de você mesma aí ao longo do caminho. Fica comigo até o final. O nome do filme é A Lista da Minha Vida, que conta a história da nossa protagonista, Alex, uma jovem mulher, com a sua mãe, Elizabeth, que já no começo do filme, ela descobre que está doente com câncer e que está aí em estágio final e ela logo morre no início do filme. E o que o que vai desenrolando dentro dessa história? O que se mostra, né? O que começa a se mostrar uma mãe que carrega uma culpa muito grande por ter tido um relacionamento fora do casamento e engravidado de Alex. E por ter escondido de Alex que ela não era filha do seu marido, que ela tinha um outro pai, né? Então, por carregar toda essa culpa e esse segredo, a Elizabeth, ela se torna uma mãe extremamente protetora, muito próxima. A gente pode ver no filme que a relação das duas é muito próxima, fazendo até com que os irmãos se sintam rejeitados por essa mãe. E então, né, quem é a Alex? Quem é a nossa protagonista? É essa mulher que se perdeu de si mesma, que tem carregado inconscientemente nas suas memórias celulares, uma dor de um feminino, porque a sua mãe também traz toda uma história, né? Ela tem uma dificuldade dos relacionamentos, de se relacionar com os homens. Então, uma dor desse feminino, de mulheres que rejeitam o masculino, que rejeitam os homens. E o que acontece? A energia masculina, né? Porque o pai, ele traz esse arquétipo, essa força do masculino, e a gente não fala aqui de gênero, a gente fala de força, e a mãe traz a força do feminino. Quando a gente rejeita essa força do masculino, a gente rejeita também uma parte de nós. A força do masculino é essa força da coragem que a gente precisa para realizar os nossos projetos, da resiliência, da persistência, da constância, da disciplina. E a gente vai percebendo ali ao longo do filme o quanto essas virtudes faltam para Alex, né? É uma mulher, uma jovem mulher, que sente no seu corpo, mesmo que ela não tenha consciência, que algo está errado, que em relação ao seu pai, a esse homem que ela acredita que é o seu pai, ela sente que ela nunca é boa o suficiente, ela apagou tudo de bom que ele fez para ela e ficou com essa memória de que ela nunca foi boa o suficiente para ele, de que ele nunca amou como ele amava os seus irmãos, que só os seus irmãos eram perfeitos para o pai e que por mais que ela fizesse, ele nunca o enxergava. Que na verdade, essa memória vem lá do pai biológico dela, que de alguma forma não deu conta de assumir essa filha. E a memória que fica registrada é que sim, ela foi abandonada por esse pai. E ela espelha isso neste homem que assume em partes esse lugar. É uma jovem mulher que vive uma relação simbiótica com a mãe, né? Uma relação muito próxima, como se ela dependesse demais dessa mãe, como se ela estivesse ali ainda muito conectada com essa mulher. E ela se coloca nesse lugar de cuidar dessa mãe, de salvar essa mãe. Nesse movimento, o que acontece é que ela abre mão dos seus próprios sonhos, abre mão da sua própria vida, abre mão da sua lista de vida. E aí eu te pergunto, né? Aí eu quero te dizer assim, o quanto que nós mulheres
carregamos de uma forma intrínseca a memória do servir, o quanto nós nos abandonamos para servir o outro, o quanto nós abandonamos nossos sonhos para ajudar na realização do sonho dos outros, dos nossos filhos, do nosso parceiro, parceira, dos nossos pais, dos nossos amigos, o quanto a gente se anula para fazer o outro feliz, para servir o outro. E aí eu te pergunto, quais sonhos você guardou na gaveta e até disse assim, um dia eu volto, eu pego e eu realizo? Qual sonho você deixou para depois? Reflita sobre isso. Então, o que acontece com a Alex, né, nessa história toda, é que ela vive adormecida, que é o que acontece com a maioria de nós mulheres. Nos adormecemos, vivendo uma vida mais ou menos. A Alex vive relacionamentos infantis, né? O primeiro relacionamento dela é com um rapaz extremamente infantil, imaturo. O segundo relacionamento é um homem, mas extremamente controlador, onde ela não tem espaço para ser ela, onde ela precisa seguir todo um contexto que ele deseja, senão ele se desequilibra. Porque também, o que acontece, né? Se ela viver um relacionamento saudável e maduro, ela vai precisar abandonar esse papel de salvadora da sua mãe. Ela vai precisar ocupar o seu lugar. Ela vai precisar estar inteira nela. Ela vai precisar deixar com a mãe dela o que é da mãe dela e seguir a própria vida. Mas ela está ali, lembra? Toda adormecida, toda inconsciente ainda neste movimento, né? Ela abandona a profissão dos sonhos, ela abandona a profissão que alegra a alma dela, que é ser professora, para poder ir trabalhar na empresa da família, na empresa da mãe e ficar mais perto dessa mãe. E ela se torna uma grande profissional. Por quê? Porque ela fica ali o tempo todo querendo agradar essa mãe, o tempo todo querendo provar que ela é uma filha incrível e maravilhosa, né? Ela nunca se sente boa o suficiente, então ela está sempre tentando provar que ela é sim boa e que ela tem direito sim de pertencer àquela família. E só quando, né? Só a partir do momento que a Alex, mesmo no meio daquele luto, de toda aquela dor, ela decide, né, cumprir as tarefas da lista que ela fez lá na adolescência, com 13 anos, porque a mãe, antes de morrer, encontra essa lista e deixa para o seu advogado como uma forma de que a filha só vai receber a sua parte na herança se cumprir essas tarefas, porque a mãe percebe que a filha se perdeu de si. E ela até pergunta para Alex, num dos vídeos, se eu não me engano, no primeiro: filha, aonde foi que você se perdeu? Aonde foi que você se deixou pelo caminho? Que você deixou os seus sonhos pelo caminho? Então, quando ela começa a fazer essa jornada de cumprir essas tarefas, de olhar, de voltar lá para sua infância, de voltar lá para sua adolescência, de olhar para esses sonhos, de ver o que era possível, se encaixar agora na vida adulta, não é só uma lista de tarefa. É um resgate da própria essência, é um resgate de quem ela realmente é uma reconstrução de uma nova mulher, né? E durante esse processo, que é importante salientar aqui, não é tudo bonitinho e perfeitinho, a gente percebe o quanto é desafiador, né? Quantos desafios ela precisa enfrentar nessa jornada, nesse processo de voltar para ela mesma, de se reconectar com ela mesma, né? De se encontrar com ela mesma. Ela vai precisar lidar com o seu caos interno, com as suas dúvidas. Ela vai precisar lidar com um lugar de vítima, porque ela, boa parte do filme, ela tá sempre nesse lugar de que é sempre ela, a dor dela é sempre maior que as dos irmãos, é sempre sobre ela. Então ela precisa lidar com tudo isso, sair da vítima, assumir a responsabilidade de se resolver,
de olhar para aquilo que faltou, de encontrar as suas partes. E tem uma parte, né, quando ela vai cumprindo as tarefas, ela chega no momento que ela descobre que ela não é filha do homem que ela achava que era. Ela descobre que ela é filha de um caso, né, extraconjugal. E ela resolve ir atrás desse pai. E aí ela tem uma frustração, porque esse pai é um homem que não tem compromisso, não tem responsabilidade. Ela tenta se aproximar, marca um encontro, ele não vai. Mas ela começa a compreender que ela, né, ela começa a aceitar esse masculino, na verdade. Por quê? Porque ela também vai precisar olhar para essa mãe, e ela sente raiva dessa mãe, e ela começa a olhar para a mãe como uma mulher real. Porque até então, a mãe dela era a heroína da vida dela, era a mulher perfeita, e aí ela se dá conta que a mãe não era tão perfeita assim, que a mãe não era tão heroína assim. Ela era uma mulher bem real. E a partir desse momento, então, ela começa a integrar o feminino e o masculino dentro dela, aceitando a história dela, integrando a história dela. E a partir desses movimentos, ela passa a se abrir por um novo relacionamento, né? Que é com o advogado, que acompanha ela ali em todo aquele processo de cumprir as tarefas para poder assumir a parte da herança dela, que é um homem maduro, um homem consciente, responsável, um homem que está realmente disponível para um relacionamento, que tem ali uma personalidade parecida com a dela. Por quê? Porque ela começa a ficar inteira. Ela começa né, ela se torna uma mulher inteira e ela não precisa de nenhum relacionamento para preencher o seu buraco. Agora ela pode começar a se relacionar para agregar, para que cada um traga a sua felicidade e juntem e transformem em algo maior, né? E aí é essa reflexão que eu quero te trazer. O quanto talvez você está perdida porque está aí fora do seu lugar. Talvez querendo ser a mãe perfeita, ou a esposa perfeita, ou a filha perfeita. E só quando a gente volta para o nosso lugar, só quando a gente faz esse caminho aqui para dentro, porque assim, é de dentro para fora, e começa a se pertencer a si mesma, é que o fora começa a se organizar também. É que aí a gente começa a perceber que aquele perdido estava querendo nos mostrar algo, nos mostrar que existia outras oportunidades, outros caminhos, e também que mesmo que a gente não tenha consciência, nós estamos sim muito emaranhadas ali em questões, em lealdades sistêmicas inconscientes, e olhar para isso, por mais desafiador que seja, assim como foi para nossa protagonista, é libertador, né? É paradoxo isso, mas é libertador. E a gente só encontra um pouco de liberdade quando a gente deixa com a nossa mãe o que é dela, quando a gente deixa com o nosso pai o que é dele e assume o nosso lugar de força, o nosso lugar de potência, e passa a fazer as escolhas, as nossas escolhas, não a viver a vida nem do meu pai, nem da minha mãe, mas a minha vida. E é isso que as constelações familiares nos ajudam a tomar consciência, né? Expandir a nossa consciência, a perceber que lugar que eu estou ocupando na minha família de origem e que, consequentemente, estarei ocupando no mundo, nas outras relações, e a voltar para o nosso lugar de força. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, para que eu possa estar trazendo mais conteúdos como esse. Muito obrigada e até a próxima!